Quando ocorre isso, ou algum poder harmônico com os demais, harmonioso, quando ocorre isso, um dos poderes está apoiando. Se nós formos observar, nós temos presidente da República, Congresso, na forma de Câmara e Senado, e as demais como deputados, senadores, estaduais, municipais, como vereadores, prefeitos, governadores e etc, etc. Essas pessoas, elas são eleitas por via de sufrágio universal. É esse poder, esse espírito de poder, instituindo poderes que são para assistir a esses poderes. Esse poder invisível, que começa com a defesa. Começa com a defesa, com a propriedade. Começa com propriedade. Propriedade inexistente, que eu estou falando aqui. E propriedade existente. Propriedade inexistente da própria vida, do próprio direito de respirar, o próprio direito de assistir, o próprio direito de ver, tocar. Essa propriedade particular de cada um de nós. E quando nos unimos e que adquirimos propriedade, esses mesmos valores tornam-se espiritual e torna a pessoa ter o direito de defesa. Quando tudo isso sai por via de grupos de pessoas, então as pessoas tentam destruir. Como destruir a base? Família, Deus e essa universidade chamada pátria, que dá o nome de nação. Se destruir isso, a coisa funciona para eles. Nós tivemos no Brasil acontecimentos que não poderia ocorrer. Não poderia ocorrer, mas ocorreu. O simples fato de você atribuir a sua arrogância sem fundamento constituído, a sua arrogância de anular pontos de outros poderes. Isso não quer dizer que você foi audacioso dentro da Constituição. Você rasgou o sistema e você rompeu outro sistema a apoiar esse comportamento para simplesmente destruir um outro ponto, um outro poder, que é o executivo. E substituir esse mesmo executivo por via dos fatos que possa ocorrer que esse mesmo executivo, dentro do querer daquele que rompeu, apoiado por outro, condições para que esse possa destruir de fato esse fundamento. Só que o fundamento constituído com propriedade não está dentro do constituído da nação, povo, matéria. Não, esse é espiritual. E as pessoas acham que vai se dar bem mexer nesse ponto. É aí que as coisas acontecem, que a mágica acontece, que o mistério acontece. Que uns se acovardam porque é necessário que, se nós recordarmos, aqui nós vamos assistir acontecimentos que os fracos voltem para casa, os covardes voltem para casa, os que casaram voltem para casa, os que... A gente já viu esses acontecimentos, as pessoas sabem. Então, o que vai... Não, só fica aqueles que têm coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Esse fundamento ninguém destrói, isso é eterno. Não há como você destruir esse fundamento de propriedade particular. Essa propriedade particular, não, em algumas visões as pessoas tornam-se tão cegas, tão estúpidas, e essa coragem da estupidez torna-se ganância, essa estupidez as pessoas começam a acreditar, não, ele está falando de propriedade física, propriedade não. Estamos falando sobre propriedade que não cabe de forma nenhuma a sua existência ser destruída, mas e nem tampouco o coletivo. Isso é que se forma uma nação. Todos vão pagar pelos seus erros. Existe uma força coercitiva que vai cobrar caríssimo. E não há ninguém que possa escapar. Nós tivemos, voltando aqui para os fatos, foram-se suspensos, vamos dizer assim, anularam um decreto. E tudo isso está acontecendo porque o Congresso Nacional, na pessoa do presidente Pacheco, simplesmente ignorou o artigo 52, inciso 2. A Câmara dos Deputados não teve argumento
baseado no artigo 85 da responsabilidade responsável do presidente da República, e nem teve no artigo 86, que é as obrigações do presidente da República. Por isso a Câmara ficou paradinha. Porque não houve falha. Se houvesse, as pessoas tinham comido a cabeça desse presidente que saiu. Só que as coisas vão dando com os burros na água, porque existe um princípio. Um princípio. Esse princípio, ele é descartado ou ele é convocado. E não é forças nas ruas, polícias, tropas, não é exército, não é que vai impedir da ação daquele lá de cima, o chamado Deus Todo-Poderoso, ou Criador, o grande arquiteto do universo. Não é vocês que vão impedir quando ele estender a mão. Não vai haver essa condição lamentável. Então essa força, essa propriedade constituída aqui dentro, que poucos acreditam que existe, essa unidade aqui dentro, ninguém destrói. O corpo pode virar pó. Mas mesmo assim, aquele que tem a força coercitiva vai dizer assim, pode vir do pó, você pode ser cremado, você pode fazer o que você quiser. Vai voltar tudo à existência. É essa força que as pessoas estão ignorando. É essa força que vai abater a todos que se levantarem. E você não está entendendo. Simplesmente está fazendo vista grossa. Faça o que você quiser, mas você está fora dos trilhos, você está fora do fundamento. Tudo que você possa imaginar como concreto hoje vem de um livro chamado Bíblia. Quer você queira, quer você não queira. Quer você assiste como o Senhor Todo-Poderoso, quer você não assista como um simples mortal. Ou minha cabeça é muito maravilhosa, eu falo todas as línguas, não importa. Tem o que criou todas as coisas. Tem o que criou a centelha, tem o que criou a unidade. Eu sou uma unidade. Quem pode me destruir? Uma nação é baseada e criada nesses fatos. Qual foi o ditador, qual foi o rei mais poderoso que até hoje está vivo, que não caiu? Não aprende-se a história. Então o que ocorre hoje é justamente isso. Retornem enquanto podem, façam os ajustes que têm que fazer, e aqueles que estão de fato em defesa dessa democracia, dessa tal democracia que todos falam, que por causa dessa democracia as pessoas estão sendo esfoladas vivas, façam prevalecer essa democracia, façam prevalecer a democracia conforme está escrito nos artigos da nossa Constituição Federal. Mas aí o que está ocorrendo é sempre lei complementar, é medida provisória, e vai enrolando o povo enquanto as coisas estão acontecendo. Nós temos um pequeno defeito, qual é? Conservar. E conservadorismo não tem você ser quadrado. Ah, não, eu sou... Não, não é nada disso. Você é tão estúpido, tão tapadinho que acredita nessas coisas. Ah, não... andar direito, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom para você? Não, sei lá, uma linguagem tão esquisita, fora do comum, fora dos princípios, fora de adjetivo, fora de verbo, fora... É umas calças esquisitas. Você não pode andar normal? Bom dia, mesmo que isso aí, o comportamento é seu, mas quando se quer respeito é dado quando você recebe quando você é dado, é uma troca. Para definir o que nós estamos vivendo hoje, olha, é preciso que, de fato, tenhamos uma reconstrução. Um detalhe que eu vou comentar aqui, essa reconstrução, o grande arquiteto do universo está esperando daqueles que se dizem que o servem. Sabe por quê? Porque não existe separação. Existe conquista.